Olá, inscritos padres de Miguel, tudo bem com vocês? Estou trazendo mais uma previsão para o jogo entre Corinthians e São Paulo, que será hoje na Neoquímica Arena. Entre Corinthians e São Paulo são 68 vitórias do Corinthians, 60 vitórias do São Paulo e 60 empates. Algumas curiosidades. Nunca houve um 0-0 no estádio novo do Corinthians, na Neoquímica Arena. Corinthians nunca perdeu para o São Paulo neste estádio. O São Paulo, ele é o líder do grupo D. Tem 7 pontos, com 2 vitórias e um empate. E o Corinthians é o segundo do grupo C, com 3 pontos, uma vitória e 2 derrotas. O Corinthians está passando por um momento difícil, né? Tem dificuldades com o time e com as vitórias e até de certa forma com o técnico que é o Mano, né? O Mano Menezes. E o São Paulo tá com um técnico novo, né? Que é o Carpini. Não perdeu ainda, mas é um jogo muito complicado porque o Corinthians sempre que joga com o São Paulo no estádio dele é um jogo muito difícil. Considerando tudo isso que eu disse, o meu palpite é pro empate. Mas vamos ver o que as cartas vão dizer a respeito desse confronto. Ok? Vamos começar tirando uma carta do Gil de Tarot. Vamos lá. Vamos tirar uma carta para vitória do mandante, vitória do Corinthians. Vamos ver o que as cartas nos dizem. As de paus. Agora vamos tirar uma carta do tarô da Maria Padilha. Qual a energia para a vitória do Corinthians? Dificuldades. Agora vamos tirar uma carta desse oráculo também. Vitória do Corinthians.
a tristeza. Então, foram essas 3 cartas para a vitória do Corinthians. Agora, vamos tirar 3 cartas para o empate. Os enamorados, primeira carta para o empate. Empate entre Corinthians e São Paulo. Segunda carta. É a carta da magia, do feitiço. A terceira carta agora para o empate. Empate entre Corinthians e São Paulo. O medo. Essas são as cartas do empate. Agora, vamos ver as cartas da vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo na Neoquímica Arena. A Justiça. Segunda carta para a vitória agora do São Paulo. Melancolia, depressão ou lágrimas. E com a terceira carta para o São Paulo. Saiu a Justiça 2 vezes, né?
Tem 2 oráculos diferentes, Senhor Justiça. Interessante. O que eu vejo pro Corinthians com o As de Paus é que o As de Paus é uma carta de elemento fogo, então ele indica coragem. E além disso, o As é uma carta de recomeço. Então, de certa forma, o Corinthians quer recomeçar, está empolgado com o clássico. Ele tem a necessidade de agir para melhorar o momento que está passando. Ele tem confiança e ele vai tentar colocar em prática as ideias para melhorar a sua situação e o time. Essa carta ela indica muita praticidade de colocar em prática e muita coragem. A segunda carta fala de dificuldades, que é a luz vermelha. Ela fala de perigo, de certa forma, no caminho. O que ela quer dizer é que o Corinthians vai correr riscos, vai ter muita dificuldade. E é preciso, muito importante, isso é um alerta, que o time tome cuidado com a segurança no estádio. Então, há o perigo de haver, dependendo do resultado, invasão do campo, algum problema na arquibancada. Então, é importante que se tome cuidado com isso. A carta da tristeza, ela traz muita questão de angústia, desequilíbrio, insatisfação. De certa forma, para o Corinthians vencer esse jogo, ele vai encontrar muita dificuldade. E as cartas, elas realmente não são tão favoráveis. Vai se perceber muita empolgação no time, muita vontade de vencer. Até por estar jogando em casa e por ser um clássico, vai perceber que o time está com muita vontade de vencer. Mas, por outro lado, indica que haverá riscos, que haverá dificuldades. E fala de desequilíbrios também. Com relação ao empate, nós temos os amantes, ou os enamorados, a carta da magia, o feitiço e o medo. Eu entendo aqui que os enamorados trazem uma energia que revela um certo otimismo, favorecendo o empate. Eu entendi por essa forma. A magia aqui traz uma ideia de que há uma união de energias que está favorecendo o empate. Entendo dessa forma. Ou seja, é como se tivesse uma predisposição energética para o empate. E o medo aqui traz muito uma questão de ansiedade. E pode ser que a ansiedade vai atrapalhar os times e acabar favorecendo o empate. Agora, falando da possibilidade de vitória do São Paulo, saiu 2 vezes a justiça e a carta da lua refletida no mar. Então, a justiça ela traz muito uma questão de o que vai acontecer, o que eu entendi, né? O São Paulo, ele vai jogar vai começar o jogo jogando com disciplina, equilíbrio, com lógica e objetividade. Como o time vem de resultados positivos, o São Paulo está mais tranquilo. Então, ele deve começar o jogo um pouco mais equilibrado, não muito pressionado. E quando diz aqui lógica e objetividade, eu acredito que o São Paulo vai jogar provavelmente aproveitando os espaços que o Corinthians pode dar, em virtude até do nervosismo que pode atingir o time do Corinthians. Mas o que acontece? Essa carta também fala muito de defender suas crenças e você aceitar a responsabilidade por suas escolhas. Então, eu acredito, quando eu vejo aí a lua refletida no mar, que traz uma energia de melancolia, de desequilíbrio, de lágrimas, eu acredito que o São Paulo vai começar o jogo equilibrado, mas talvez por causa de suas crenças, da sua forma de pensar ou de sua forma de agir dentro do jogo, pode ser que o resultado não seja muito positivo.
Por quê? Porque pode ficar muito preso àquilo que pensa, aquilo que acha como padrão de jogo a melhor opção, e pode ser que não seja a melhor opção dentro do que poderia ser. Então, acredito que o São Paulo começa bem, começa equilibrado, começa harmônico, começa disciplinado e deve jogar buscando os espaços, né, com objetividade, com lógica, mas acredito que em virtude de atitudes, de crenças, pode ser que o resultado no final não seja o resultado que poderia ser. Pode ser até que o São Paulo comece vencendo o jogo, mas talvez em virtude de escolhas que não são as melhores, de crenças que não são as melhores, pode ser que o resultado final não seja positivo. Eu acredito que perante essas cartas que saíram, está mais para a questão do empate. Então, ficamos por aqui e até a próxima leitura.